Prosseguindo com a nossa lição, queremos fazer uma breve introdução, tomando por base a introdução da nossa própria lição, que diz desta forma, e estaremos fazendo alguns endossos na introdução da nossa lição, que eu particularmente acho que os professores devem observar com muita atenção a introdução para ter um bom desenvolvimento de todo o restante da lição. E a introdução da lição diz desta forma: nesta lição estudaremos a respeito de Moisés como servo fiel de Deus e como líder. Moisés havia sido instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, conforme registra o discípulo de Jesus e apóstolo São Lucas no livro de Atos, no capítulo de número 7, no versículo de número 22. Todavia, como líder do povo de Deus, vemos a sua dificuldade na carência e utilização de auxiliares. O líder cristão, por mais capacitado que seja, não conseguirá realizar suas tarefas sem a ajuda de líderes auxiliares. Devemos, queridos professores, particularmente aí da congregação de Jardim Centenário, observar na introdução que um líder, seja ele líderes menores, não no sentido pejorativo, mas conforme a nossa própria hierarquia eclesiástica, líderes como coordenador de porteiros, líderes de mocidade, coordenadores e líderes de senhores, líderes de senhoras, dirigentes de círculo de oração. Todos nós precisamos ser instruídos e bem instruídos na palavra. Você vê e observa que nesta introdução o comentarista ele ressalta que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e obras. Observe como é importante o líder ser bem instruído. No livro de São João, melhor dizendo, no Evangelho, encontramos um episódio em que é cobrado e questionado o próprio Senhor Jesus a respeito desta instrução e desta sabedoria. Observe nessa leitura como é que os ouvintes, aqueles que nos ouvem, se questionam muitas vezes. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7, versículo 14 do Evangelho, conforme escreve João Evangelista. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Ao que responde Jesus? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se de fato é por mim mesmo. Observando que um líder, seja ele
em qualquer posição dentro da igreja, ele tem que ser bem instruído e interessado em aprender as doutrinas de Deus. Então, nós, liderança, precisamos estar bem instruídos para dar bom alimento a nossas ovelhas, ou seja, as ovelhas que Jesus lhes confiou. Outra observação interessante dentro dessa introdução e daquilo que nós citamos através desse texto do livro de São João é que alguém pode questionar dizendo: mas o texto diz que Jesus não estudou. Para que é que eu, como obreiro, vou estudar, tendo o Espírito Santo para me lembrar todas as coisas? Não, para que ninguém venha interpretar esse texto de forma incorreta, eu vou endossar: Jesus estudou sim, e nossa Bíblia mostra que Jesus estudou. Lucas, no capítulo de número 2 e no versículo de número 52, quando falava de Jesus ainda como menino, diz assim, versículo 52 do capítulo 12 do Evangelho, conforme escreveu Lucas: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E a outra passagem, Jesus já estando grande, crescido, exercendo já seu ministério, em Marcos, no capítulo de número 12, no versículo de número 24, Jesus demonstra seu aprendizado e por meio de que ele aprendeu. Então ele disse: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Um obreiro, e sendo ele líder ou auxiliar de um líder, ele precisa basicamente conhecer as Escrituras. A segunda observação, ou seja, a terceira observação dentro dessa introdução, é o líder sempre ter a visão de formar auxiliares capacitados que possa lhe dar suporte no caso de urgência da sua ausência, ou também pelo fator do crescimento e da necessidade da obra. É interessante termos a visão de formar auxiliares, sabendo que o nosso exemplo principal é o Senhor Jesus, e ele assim fez. Tendo Jesus como exemplo principal, e já registrado na nossa meditação diária, na quinta-feira, Jesus chama e envia obreiros. Está escrito em Marcos, no capítulo de número 3, no versículo de número 13 e 14, vendo Jesus a necessidade e o crescimento do reino, ele fez o seguinte: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, ou seja, ensinar o Evangelho. Valendo fazer a observação dentro deste sentido de capacitação de pessoas para esta obra, nós temos a escola bíblica dominical como um instrumento poderosíssimo para este fim. E também vale observar que é gratuito. Ninguém se queixe de não haver formas de capacitação
especificamente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque nós temos a escola bíblica dominical. As demais formas de capacitação, os irmãos se informem no ministério, no local no qual você pertence. Ouça agora o hino de número 153, um dos hinos sugeridos da nossa lição, hino Saudado de Cristo. Fica com Deus até a próxima lição. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos os ouvintes e alunos da Escola Bíblica Dominical. Soldados de Cristo, entraram